programa mais doce do país chega à sua 11ª temporada, o maior reality de confeitaria que já faz parte da vida dos brasileiros, por onde passaram milhares de doces e de confeiteiros de todo o Brasil e até do exterior. É muita história para contar. Sou fã do programa desde pequenininha, desde os primórdios. Calma, fica calmo. 1 minuto e meio para terminar a prova, hein? Acelera. Um bolo assim, a gente leva metade de um dia inteiro para decorar. Não racha, não racha, não racha. E essa temporada tem muitas surpresas. Uma nova jurada, Tabata Romero, incansável caçadora de tendências, seu canal tem mais de 1 milhão de seguidores. Michele Crispim, técnica é com ela. Seu paladar exigente e elegante é um desafio para muitos participantes. E o veterano Lucas Coraza, confeiteiro premiado que ainda paga pelo seu doce. Eu pagaria por esse doce. Pode chorar? Pode. Que seja maravilhoso, que seja espetacular, que seja doce. E hoje, especialmente, que seja um delicioso chocolate. No Que Seja Doce de hoje, Juliano, Maiara e Marília vão fazer doces com chocolate que são tendências da confeitaria. Muito bem-vindos ao Que Seja Doce, um prazer receber vocês aqui. Vamos começar apresentando vocês para os jurados e, claro, o seu cartão de visitas. Eles já vão conhecer um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem. Sou a Maiara, sou padeira. Quando eu saí da escola, eu fui fazer jornalismo. E aí eu engravidei, né? E aí eu fiquei meio, assim, profissão mãe. E aí eu resolvi aprender a cozinhar. Falei, vou fazer uma faculdade de gastronomia. Já no fim do 2º ano, eu comecei a ser convidada para dar aula. E hoje eu trouxe um pão de fermentação natural com especiarias e chocolate. Que isso, Maiara? Maravilha! E aí, para acompanhar, eu fiz um doce de leite turbinado diferentão. Sempre me disseram que a primeira vez que você chega na casa de alguém, você tem que levar um pedaço de pão pra prosperidade. Obrigado. Que bom! Eu me chamo Marília e hoje eu trouxe uma choux cream ao craquelin com creme pâtissier de leite de coco, com caramelo de maracujá, finalizado com chantilly e uma ganache de maracujá. Em 2018, comecei fazendo bolos em casa para vender como uma renda extra. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava no hospital. Hoje, eu faço delivery com as choux e macarrons e pavlovas. Marília, essa choux cream tá super recheada, mas tá pesada? Não. Continua leve. O creme pâtissier de leite de coco com maracujá funcionou muito bem. Meu nome é Juliano, eu sou confeiteiro em Jundiaí, aqui em São Paulo. Eu entrei na confeitaria trabalhando em uma padaria, onde eu comecei como caixa, balconista. Passei por vários setores da padaria antes de descobrir a confeitaria. Eu fiz para vocês uma tartelete de chocolate com brigadeiro de laranja e uma ganache de café. Senti um pouquinho de falta de café, porque eu sou bem cafezeira. Senti. Não posso negar. Mas está muito bom, muito bem executado. Bom, os jurados agora vão tomar uma decisão de escolher qual de vocês fez o melhor doce entre os doces excepcionais. Quem causar a melhor primeira impressão com seu doce cartão de visitas ganha uma vantagem na primeira prova. Michele, vocês chegaram a um consenso? Com dificuldade, mas chegamos. E aí? Hoje, quem vai ganhar é um pão. Pão da Maiara. Obrigada. Chegar ganhando foi incrível. Eu tenho a minha marca, que é o meu nome, mas todo mundo conhece como #Pão da Maiara. E foi exatamente o que ela falou. Então, pra mim, foi muito legal. O Pão da Maiara, porque todo mundo conhece desse jeito. Vamos então botar a mão na massa, literalmente? Vamos. Então vamos pra cozinha. Até já, gente. Boa sorte. Vamos lá. Obrigada. Boa sorte. O dia de hoje é dedicado a um grande amigo do chocolate. Estou falando do croissant. Mas eu andei sabendo que tem umas versões diferentonas de croissant bombando por aí, é verdade, Tabata? Vou te falar que é uma grande tendência, viu? A gente tá vendo croissant de vários formatos diferentes. Estão usando ele mais do que como um produto, como um ingrediente.
Mas tem coisa que dá certo, viu? É? Se tem croissant e tem chocolate, difícil dar errado, né? Então hoje, nessa primeira prova, vocês vão ter que preparar um flat croissant com cobertura de chocolate. Para isso, vocês terão 1 hora e 15 minutos. Quer dizer, vocês dois, né? O Juliano e a Marília. Maiara se deu bem no cartão de visitas com seu pão de fermentação natural e ganhou mais 15 minutos nessa prova. Ganhar 15 minutos a mais me deixou muito tranquila. Mas antes de começar, vamos encher essa cozinha, né? Podem entrar os assistentes de vocês. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. A primeira pessoa que me passou pela cabeça foi o Guido, porque é isso, é confiança de olho fechado, sabe? Preparados? Sim. Então, Que seja doce. tá valendo o tempo de vocês. Boa sorte, vamos lá. As duplas têm 1 hora e 15 para fazer um flat croissant com cobertura de chocolate e surpreender os jurados. Leite em pó, super refinado, super de confeiteiro. Olha o cheiro. Tá com cheiro de azedo. A massa eu trouxe, mas a abençoada, né, viajou 11 horas, então... Não sobreviveu. Não sobreviveu. Não tava com um cheiro muito bom. Então a gente preferiu utilizar do programa. Sou Esteban Guido, mais conhecido como Guido, até prefiro. Sou amigão da Maiara, a gente é irmão de fé, a gente já trabalhou juntos, estudamos juntos e assim, a gente compartilha das mesmas histórias, os mesmos perrengues, às vezes os mesmos gostos. Eu não faria um croissant para amassá-lo depois. Tanto que eu tive uma oportunidade de ter uma aula gratuita sobre flat e eu falei, eu não vou ficar aqui pra ver isso é um traje com a confeitaria. Aí me arrependo porque agora eu precisei fazer um flat croissant de chocolate. Eu sou a Fran e eu sou amiga da Marília. Nos conhecemos como professora e hoje nos tornamos grandes amigas. Conheço a Fran nas redes sociais desde 2018, né, quando eu comecei. Ela era uma inspiração para mim. E quando eu vi que eu queria apostar, né, no ramo dos bolos, e vi que ela era professora, eu falei, eu tenho que ir até lá. Quando eles falaram o tempo, eu falei, meu Deus, como o tempo é totalmente diferente. Eu falei, nossa, o relógio corre demais. Gente, de onde surgem tantas tendências? Da internet. A culpa é toda da internet. Ai, desculpa. De onde surgiu o flat croissant? O croissant caiu do céu de cara. E se espatifou. Flat croissant é nada mais que o croissant prensado. As tendências, elas vêm de todos os lados, né? E a confeiteira, a panificadora, a padeira, todo mundo tá sempre tentando se reinventar. E aí a gente vai para uns caminhos meio esquisitos, né? Será que isso vai causar uma guerra com a França? Porque dá tanto trabalho fazer uma massa folhada, vamos combinar? Eu recomendo que você use o flat croissant como um reaproveitamento do croissant, que nem croissant de amêndoas. Sim. Ficou velho, né? Perdeu aquela maciez, perdeu aquela... Tudo bem. O que ele quer? Ser aquecido de novo para ativar a manteiga, para ativar o glúten. Você fazer um pão na chapa prensado é equivalente a fazer um croissant prensado. Como eu trouxe a minha massa pronta, né, eu que fiz, a gente deixou ela congelada. Só que ela estava muito congelada. Não dava para abrir de jeito nenhum. Massa, é o seguinte, você vai ter que funcionar. Fala, Maiara, tudo bem? Tudo bem? Eu tô, e você? Eu tô ótimo. Eu tô, né? Eu tô tensa. Você. Tá tensa? Por que tensa? Porque a nossa massa não descongelou muito. Oh, meu Deus. Vocês trouxeram a massa, você que fez? Eu que fiz. Claro.
Era flat croissant de tiramisu. De tiramisu. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Né? A gente tentou deixar o flat um pouco mais criativo aí, para juntar justamente as nossas cozinhas, né? Então, a padaria com a confeitaria clássica, que é o que ele domina mais. Aí vai ter chocolate e o café creme de tiramisu, e mascarpone. Que maravilha. Exatamente. Agora, Mayara, você tá habituada já a ser julgada nos doces, né? É, pois é. Quem é o jurado mais difícil da sua vida? Meu filho. Seu filho. Mayara foi para a gastronomia após o nascimento do seu filho Theo, que cresceu na cozinha observando a mãe. Hoje, aos 9 anos, ele adora fazer bolos e se diverte quebrando os ovos. Porém, o menino gosta mesmo é de provar. Tem um paladar apurado e é bem crítico. Quando se junta com os amigos, formam uma bancada de mini jurados que avaliam os doces de Mayara. Ela participa de um que seja doce por semana. Mas é bem gostoso. Eu acho incrível ter essa relação com ele. Você vê como é isso. Eu faço também, às vezes, comida pro meu filho, aí eu fico olhando pra ele, aí eu olho e falo assim, aí, filho. Aí ele faz assim. Ou então ele faz assim. Esse mais ou menos acaba o mais ou com a menos gente. é ruim. Então vamos lá, você tem 53 minutos pra terminar. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tia, calma. Porque ela tava muito nervosa, ela não achava as coisas, ela não conseguia ver nada, ela não conseguia pegar nada. Ela não conseguia ligar o fogão. Tia, fica calma. Mayara tá indo com um sabor diferente. Tá fazendo um flat croissant de tiramisu. Eu acho essa combinação de chocolate com café, esse creme leve do queijo mascarpone, combinam muito com croissant crocante, assim. Eu acho que traz uma crocância, vai ficar no lugar do biscoito, do tiramisu. Vai ficar bom. Guido conseguiu abrir com força. Quando ele abriu, aí vai que vai. Foi umas três gotinhas. Às vezes, assim, só no olhar a gente já se entende, né? Sim. Então, por isso que, por dividir os mesmos pensamentos, as mesmas coisas, as mesmas ideias e ideais, então a gente se dá bem por isso. Não precisava de mais nada, você trabalhar com o que você gosta, com uma pessoa que você gosta, né? Comecei a ficar mais nervosa na hora de quebrar o ovo. Falei, meu Deus, se eu quebrar o ovo, esse ovo cair aqui no chão. Quebrar assim, tirar. Eu, Juliano, olha, tô conseguindo, Juliano, tá bom. O croissant, a massa dá trabalho para fazer, que são várias camadas de massa com manteiga. E aí, quando vai pro forno, essa massa começa a ter vapor dentro e a manteiga não deixa com que as massas se grudem. E elas vão crescendo mecanicamente. Na verdade, é uma massa folhada que, na base dela, leva fermento biológico. Então, você vai fazer a massa, vai fazer toda a folhagem, vai, na hora, deixar fermentar, que é o que faz ele estufar. E vai levar para o forno para garantir que esse ar que está lá dentro e as folhagens continuem intactas, sem que manteiga escorra para fora. E aí ele tá lá, grandão, bonito. Aí você vai... vem com o rolo e passa por cima do croissant. Quer que eu vá lá dar uma olhada? Não, deixa ele lá. Ah, então tá tranquilo, né? Você acha? Pessoal, 30 minutos para terminar, hein? 30 minutinhos. Oi, Juliano, tudo bem? Oi, Felipe, Estamos tudo por bem? aqui. Ó, a correria, mas tá tudo dando ajudar? certo. Eu trouxe a minha tia de consideração, a Elaine. Oi, tia de consideração, Elaine. Tudo bem? Tudo bem. E vem cá, você trouxe a massa pronta, você mesmo fez ou você tá usando a nossa aqui? Não, eu tô usando a do programa. Muito bem, usando a muito do bem. programa E mesmo. vai fazer o quê? Eu vou fazer um flat croissant de chocolate e vou fazer um sorvete de doce de leite com flor de sal. Que delícia, hein? Bem ousado, mas vai ficar muito bom. Falei, Ju, por que o nosso forno tá aberto? Ele, pra fermentar, mas não tá crescendo. Aí eu ia lá, olhava, pequeno, falava, Ju do céu. Juliano preparou ali um sorvete de doce de leite, ainda vai botar uma florzinha de sal que vai dar aquele tchan. O sorvete tá indo. Vai botando aos poucos o creme de leite, porque se tiver muita gordura, ela pode talhar. Pois é, isso que eu tô com medo.
A gente nunca teve uma experiência assim de trabalhar juntas, né? Só em cursos. Só em cursos. Mas eu acredito que cada uma do seu jeitinho, a gente vai conseguir domar uma outra e vai dar tudo certo. Ô, Marília, olha só, croissant flat, chocolate meio amargo, avelã e caramelo soft é covardia, hein? Pô, avelã com caramelo e chocolate com croissant, como é que fica ruim um negócio desse? É impossível. Impossível. Qual foi o doce que você começou fazendo assim que fez mais sucesso? Tinha um bolo de limão que eu fazia sempre no final da tarde. Com quantos anos? Em torno ali de uns 14, 15. O primeiro doce que Marília fez na vida foi um bolo de limão, que deu certo logo de primeira, encantando toda a sua família. Mas isso foi sorte de principiante. Após descobrir os macarrons em uma viagem, decidiu testar a receita em casa, só que dessa vez deu tudo errado. Insistente, a confeiteira fez mais de 30 testes até conseguir chegar nos docinhos perfeitos. Hoje, os macarrons são sua especialidade e símbolos de sua persistência na confeitaria. O pessoal sempre gostava do bolo de limão. O bolo de limão era o famoso. Fazia sucesso. Fazia o sucesso. Marília, chocolate meio amargo, avelã e caramelo toffee é muito gostoso, muito gostoso. Acho que tudo combina muito bem, assim, com croissant. Eu ia querer comer todos. Se eu tiver que dizer quem vai levar melhor, eu diria que foi quem trouxe a massa do próprio croissant. Pra valorizar, né? Quem botou a mão na massa mesmo, a labuta. Você ficou muito lindo, croissant. Você ficou muito lindo. É normal, eu converso com todos os pães que eu faço. É uma mania minha. Eu acho uma coisa muito importante quando você para de olhar para um preparo, uma receita e fica naquele purismo. É só o croissant, só o croissant. Pra falar a verdade, tem uma hora que enjoa. Com certeza. E ele é uma massa deliciosa. Sim. Então você transformar isso na base para outro elemento, continua saboroso, trazendo características novas para ele, acho que isso é uma coisa muito sábia. E o que a gente tem que pensar é que surgir uma nova tendência não faz com que a outra desapareça, do que um clássico desapareça. Então a gente não precisa ficar com esse medo. Não gosto das novas tendências porque eu gosto do clássico. O clássico vai ser sempre um clássico, ele vai continuar a existir. Ele vai continuar. Então tem espaço para tudo. minutos, gente. Últimos 15 minutos de prova. Mayara, você ainda tem 30. E é nesse aí ou é aqui, Juliano? Tia, calma, pelo amor de Deus. Tá faltando. Relaxa. Ele entrou onde eu trabalhava e todo mundo lá, por eu ser a mais velha, começou a me chamar de tia. Aí ele entrou tia também, porque eu já já gostei dele desde quando eu entrei. Agora vem cá, eu já vi que você tem uma tia de consideração, mas você tem uma outra relação familiar diferente, não tem? Ai, com o meu cachorro. Como é o nome dele? Thomas. Thomas. E Thomas te espera depois da padaria? Como é que funciona? Me espera sempre. Sempre tá em casa, sempre feliz, alegre, me esperando. Juliano tem um grande companheiro, seu cãozinho Thomas. Após um dia cansativo de trabalho na padaria, sua maior alegria é chegar em casa e ver o pet todo animado. Thomas é curioso e fica sempre perto da cozinha esperando alguma sobra. É claro que o confeiteiro toma muito cuidado. Mas se para humanos é difícil resistir às delícias que Juliano prepara, para cães com o olfato apurado é quase impossível. Definitivamente, seus doces são bons para cachorro. Então, se você ganhar aqui hoje, você vai dedicar ao Thomas? Vou dedicar para ele. A tia já ficou com ciúme. E a tia também. Ô, Júlia, se ele não desmancha todo, na batedeira termina, né? Ele precisa desmanchar todo aí, ele vai desmanchar todo. A Elaine na cozinha, ela é rápida, ela tem rodinhas nos pés, porque ela não para um minuto. O Juliano, ele é bem concentrado. Muito cuidadoso em tudo que ele faz. No recheio, a gente se garante. Gente, vamos abrir um lugar só de flat croissant pra gente fazer de várias formas? Não existe isso aqui no Brasil ainda, hein? Atenção, confeiteiros! Atenção às tendências! Falou em tendência, eu cheguei. Olha que tendência boa essa. Sou o quê? Tendencioso. Super. Quero saber. Gente, croissant com chocolate é delícia, né? Não tem como dar errado. E amassado?
Amassado eu não acho que faz nenhum sentido. Eu vou amassar. O mais difícil é fazer subir a massa e as folhas criarem aqueles alvéolos de ar para ficar leve e tal. Aí você vai lá e tchac, amassa o croissant. Eu, quando faço, eu passo mel nele, ponho na chapa e fica uma camadinha crocante por cima caramelizada. A caramelização acho que é um sucesso para esse negócio. Até passar uma Que ninguém vai fazer. como... Mas vocês vão ser felizes, eu acho. Ai, que bom. Esperamos. Eu tô precisando, tô em busca da felicidade. Tô em busca de amassar. O croissant e todo o resto. Desculpa que eu vou sair correndo, mas eu vou pra esteira agora. Eu vou dar uma caminhada pra já emagrecer só de olhar. Você gosta de emoção ou sem emoção? Sem nervoso. Não, porque o croissant tá branco. E você vai fazer o quê? Não dá mais tempo. Ele vai ficar até o último minuto lá dentro. Mas aí eles vão apitar, não vão? Não vai contar? Fazer a contagem pra gente se afastar da bancada? E como que você vai montar aqui? Já está me deixando mais nervoso, Ó, pra mim eu acho que tá bom. Ele não tá duro igual a gente deixou. Vou deixar ele fora da geladeira. Eu vou chorar. Posso chorar? Não. Eu nunca fiz ganache com creme de leite fresco. Eu pensei, por que no programa não vou fazer, né? Acabei indo pro plano B. Fiz, então, a ganache montada com creme de leite UHT, que eu sempre faço em casa. Ai, para de tremer. Cinco, 4, 3, 2, 1. Acabou-se que era doce. Prova encerrada. 15 minutinhos pra terminar aqui, tá? A tranquilidade deles, tia. Eles têm que ter mamãe, eles estão tranquilos. Deixa eu ver. Fica assim. Nós vamos ter 4? Vai. Pode tirar daqui? Com certeza, se a gente não tivesse esses 15 minutos, a gente não ia ter entregado nada. Ele nem tá flat, olha, tá com todas as camadinhas, olha. E o flat, o croissant, ele pede um exagero. Faltou só aquela amassada. A gente perdeu essa crocância, a gente perdeu essa experiência da massa aqui dentro da boca. Ô, Marília, você pegou no sono, menina? Jesus. Tava na maior calma aí. Levou fé, não? Não viu o tempo passar. Nem eu falando? Toda hora? Não. Tá bom. Pode terminar o quarto fora da hora, não tem problema não. A gente olhou o empratamento, não ficou como a gente gostou, a gente fechou a cara na hora, a gente simplesmente entregou ali nos segundos que faltou. A correria, o nervosismo, mas a gente conseguiu entregar, né? Nós já vamos botar aqui, né? Não, o chocolate. Recentemente eu ganhei um concurso, né, de melhor pão de fermentação natural lá de onde eu moro, de São Caetano. Foi bem legal. Eu acho que o lado competitivo, ele nasce, assim, ele não fica comigo sempre. Mas quando ele precisa vir, ele vem. Falei pra ela, Mayara, a gente vai aproveitar o processo, mas eu tô indo pra ganhar. Terminaram? Não, acho que tá Não ótimo. vamos inventar, não. É isso aqui. Tá tudo Listo. certo. Listo? Listo. Então, acabou-se que era doce pra vocês também. Sim. Tá bonito isso. Obrigada. Eu daria um... Fácil. Vamos lá, vamos pra degustação. Quando eu vi os croissants grudados, ali eu desesperei. Ali eu achei que a gente não ia conseguir, não. Mas aí o Guido conseguiu achar um a mais ali pra gente salvar. Ele não tava tão bom, mas deu certo. Conseguiu tirar e a gente finalizou. Juliana, Elaine, vamos lá. Juliano aposta em um acompanhamento de sorvete para enriquecer o sabor do croissant. Um flat croissant de chocolate com sorvete de doce de leite e flor de sal. Você já tinha feito antes? O flat croissant não, eu já fiz croissant. Que agonia de ver eles comendo, né? O croissant, independente do formato que ele tem que estar assado até o fim no centro. E quando você já assou ele amassado, ficou um pouco cru no meio.
Então cuidado com isso, porque o resto dos seus sabores estão deliciosos. Realmente precisava de um pouco mais de tempo que a gente conseguisse entregar um doce perfeito para eles. Você é muito bom de texturas. Então, tanto a ganache quanto o caramelo estão muito boas. A quantidade de sal, bem um ponto, sabe? Só para levantar o sabor e não para deixar salgado. E o sorvete também tá delicioso. Então, eu achei só que o flat ficou tímido. Quando a gente fala de um croissant flat, o que eu imagino? Que a gente vai assar o croissant e ele vai se tornar completamente crocante. E aí, depois que vem o flat. O que acontece? Quando você colocou ele direto flatizado, amassado. Dentro do forno, a gente perdeu essa crocância, a gente perdeu essa experiência da massa aqui dentro da boca. Você trouxe uma primeira boa impressão, porque esse produto tem tudo para acontecer, caso ele seja feito da maneira que a gente imagina que ele vai ficar legal na nossa boca. Faltou ficar um pouco mais flat, mais fininho. Eles queriam bem fininho mesmo. Maiara, Estevam, vamos lá. Maiara uniu um clássico da confeitaria italiana ao tradicional croissant francês. Fizemos um flat croissant de tiramisu. E também a gente quis trazer um pouquinho do que é a nossa dupla, né? Então tem a parte da panificação na massa e o Guido, que é, assim, muito bom em confeitaria, alta confeitaria. Então a gente misturou aí as duas coisas para a prova de hoje. Eu tô muito feliz com o nosso resultado, muito confiante. O café, ele ficou de um lugar em que ele ficou meio separado. Ele não compôs um tiramisu por completo. O seu creme não tá tão marcante para competir aqui junto com a manteiga do seu croissant, que tá delicioso. Primeiro que eu achei uma escolha muito inteligente de vocês de trazer o sabor do tiramisu, que é leve. Porque o croissant já tem bastante manteiga, bastante gordura. E quando a gente prensa ele, isso fica muito mais evidente com essa caramelização. Porém, eu acho que tá faltando café aqui realmente, para dizer que é tiramisu. Era exatamente isso que eu esperava receber quando me falaram um flat croissant. Eu quero um croissant achatado. É isso. Amassado. Vamos dizer assim. Eu amassei. E eu também. Então a gente arriscou, né? A gente falou, vamos ver o que vai acontecer. Assim, pode dar muito bom, pode dar muito ruim, e eu acho que deu muito bom. Sabe o que é engraçado? Que a gente colocou mais café no teste. Muito mais. E a gente achou muito café, porque tava ficando amargo. Marília, Fran, vamos lá. Marília não conseguiu usar a massa que ela fez. E o jeito foi utilizar massa industrializada. A gente fez um flat croissant com ganache montada de chocolate meio amargo e um caramelo toffee. Mas a gente sabia que tinha muito potencial no nosso sabor, mas na questão ali do empratamento a gente realmente não queria entregar daquela forma. Empratamento nota dó. O croissant é um croissant flat? Vocês deixaram ele assar e depois... Não, ó, ele nem tá flat, ó. Ele tá com todas as camadinhas, olha. Né, ele ficou um croissant compacto, mas bem folhado. Bem folhado. Pois eu não entendi. Não, é porque o flat eles esperam que seja amassado, né? E a gente é muito da confeitaria francesa, da delicadeza, né? Aquela coisa. Então faltou a gente amassar, como diz a Tabata, o croissant, porque ficou bem minimalista. E ele está muito, muito saboroso. Eu gosto muito dessa combinação de sabores. A calda tá deliciosa. Pontos de atenção pro caramelo que não escorreu daqui. Então, como ele ficou parado, ele acabou endurecendo. E aí ele não virou como uma calda, né? Ele ficou como uma pastinha. Você sabe que é difícil fazer uma nova tendência, né? A gente tem pouca referência e também se adaptar aos problemas que acontecem no momento de tensão, como aqui. Mas vocês entregaram e eu percebo uma coisa, que vocês são muito equilibradas, né? E o flat croissant, ele pede um exagero. Faltou só aquela amassada e a textura da ganache montée tá perfeita. É difícil fazer em pouco tempo e essa textura tá muito gostosa. O seu caramelo tá sedutor. Tá bonito. Você trouxe elementos maravilhosos aqui. O seu croissant, ele tá no lugar menos flat de todos, mas também é o mais bem assado. E os seus acompanhamentos é um dos mais gostosos e mais bem definidos, mas veio no recipiente errado.
Então, assim, entre erros e acertos, vocês vão descobrir daqui a pouco o que irá acontecer. A gente tava bem desmotivada já, a gente já tava dando tchau. Aí, com o comentário deles, a gente pegou um pouquinho de esperança pra essa próxima parte. Já deu uma energia. A gente deveria ter dito que era pra finalizar, né? A gente nem se ligou. Poderia ter botado no micro-ondas. O flé croissant do Juliano não assou totalmente e ficou muito grosso, mas as coberturas e o sorvete ficaram bons. Marília errou na espessura, mas a massa ficou crocante como pede a receita. Faltou sabor de café no croissant de tiramisu da Maiara, mas o creme de mascarpone agradou. Agora, os jurados decidem quem leva uma vantagem na segunda prova e quem deixa a competição. Bom, preparar flat croissant deveria ser mais fácil do que pareceu. Afinal de contas, gente, é depois do croissant pronto, bela amassadinha nele, frigideira com um pouquinho de açúcar para dar um crack de caramelização e aí vocês jogarem a criatividade de vocês para prepararem os sabores. Mas agora onde vocês deixam a competição? A gente espera que passe. Vamos ver agora qual vai ser a decisão dos jurados. Juliano, os jurados acharam que o seu croissant não foi exatamente flat. Pra mim, o problema do Juliano era o mais cru de todos da massa interna. Internamente ele tava... Tinha até meio molhadinho, assim, no centro. Eu gostei das texturas dele, do caramelo, a ganache de chocolate e o frescor do sorvete, mesmo que ele tava derretendo rápido demais, mas estava bem interessante o sabor. As duas caldas estavam ótimas. As duas caldas ótimas, que combinam entre si os sabores, nenhuma brigava uma com a outra, porém, com um flat que não era exatamente um flat. E o Juliano foi Era um apartamento. Marília, na opinião dos jurados, o seu croissant ficou ótimo, mas pouco flat. Marília, que teve que se adaptar com a questão da massa. Veio um croissant mais tímido também, pequenininho, porém bem assado e com duas coberturas. Tinham avelãs também, avelãs caramelizadas. Às vezes a gente consegue perceber o quanto algo desestabiliza alguém dentro de uma competição e eu conseguia perceber aquilo claramente ali. É muito triste quando o prato tem sabor de insegurança, às vezes. Maiara, o seu flat croissant foi um flat croissant. Maiara trouxe um flat menos tímido e ela trouxe um sabor que combinava muito, né? O frescor ali do mascarpone. Tava uma sobremesa chique, fresca. Ela trouxe uma leveza. Trouxe leveza. Porque o croissant é pesado, a gente sabe disso. Mas ela trouxe essa leveza e ficou legal no paladar, né? Elegante, elegante. Uma sobremesa elegante, bem definida e que representou bem o que é um flat croissant. Às vezes a gente, aqui no Que Seja Doce, desliza e é eliminado por detalhes. E às vezes a gente acerta em cheio e vai em vantagem na próxima prova, que é o que acontece com você. Pode ir pra lá. Obrigada. Ganhamos de novo. Agora só falta o final, que nós vamos ganhar. Bom, deixa vocês dois disputando só uma vaga na grande finalíssima. E aí os jurados se dividiram. Eu acho que tá bem acirrado, então acredito que vai ser bem tenso o resultado. Não sabemos o que esperar. E quem perde a doçura e deixa agora o Que Seja Doce é você, Marília. Obrigado por ter vindo, de verdade. Muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente, de verdade. Obrigado. Obrigada. Não é fácil ser avaliado, né? Mas a gente sabe que tudo saiu do controle. Com certeza foi uma experiência única estar aqui, estar participando e estar vivenciando tudo isso. Parabéns, parabéns, filho, parabéns. Seguimos na disputa pelo título de confeiteira ou confeiteiro mais doce de hoje e que nessa temporada vai dar também para o grande vencedor uma batedeira top de linha incrível para vocês prepararem doces maravilhosos. Vai ter a receita do doce campeão publicada no site Receitas para todo o Brasil poder preparar o seu doce. E claro, o troféu
da nossa doce, porém dura competição. Dessa vez, vocês vão ter que preparar um cruffin, sabor chocolate. Antes da gente começar, a Mayara, mais uma vez, tem vantagem. O Flé Croissant de tiramisu da Mayara fez sucesso com nossos jurados na primeira prova. E sua vantagem é uma ajuda preciosa do Lucas. Seja doce, tá valendo o tempo de vocês. Boa sorte. As duplas têm 1h30 para conquistar os jurados com cruffin usando chocolate na receita. O cruffin é o croissant muffin. Muffin. Aqui é a massa do croissant no formato de muffin. Então você não vai ter nada de muffin além do formato que é de um cupcake. Preciso fazer 4, né? Bom, como eu não tenho espaço em casa para trabalhar com a massa folhada e onde eu trabalho é sem glúten, então eu não tive como trazer a minha massa mesmo, a massa que eu tô acostumada a fazer. Então eu tive que utilizar a massa pronta. Você acha que tá muito grossa? Sim. A massa folhada, a gente pensa no que a gente quer, mas se ela quer a mesma coisa que a gente, é outro, né, outro rolê. Isso aqui ficou muito grosso. E já que tem tanto espaço para recheio, o que será que eles vão inventar de recheio? O que você colocaria? Ah, eu ia pro chocolate com certeza. Olha que cor bonita, né? Perfeito. Leva pra gelar. Pois é, eu fico pensando o que eu colocaria, por quê? Porque a massa de croissant, ela é leve, né? Então eu não colocaria um recheio muito pesado. O que é o Chico Balanceado? Chico Balanceado é um doce Aquele brasileiro, clássico aquele mesmo? clássico mesmo. Tá. Eles vão fazer um cruffin de Chico Balanceado. Banana, doce de leite, tipo uma banoffee. E os cruffins já estão ali fermentando pra gente, daqui a pouco, colocar no forno. Vai ficar bom também, mas não melhor que o nosso. Melhor? Não melhor que o nosso. Tá. O que mais te deixa com esse sorrisão assim feliz, além da confeitaria? Meus alunos. Ver os alunos acho que- aprenderem? Sim, com certeza. Dar aula foi uma coisa que eu nunca imaginei, de verdade, assim. Essa área de docência, eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma pós especializada em docência gastronômica, que pra mim foi bem legal, porque eu consegui entender um jeito de dar aula de gastronomia, né? Tem toda a parte técnica, tem toda a parte histórica. Então eu me dediquei muito, sabe? Porque eu sempre quis passar para os meus alunos todas essas áreas, assim, que não é só um prato, que aquele prato tem muita coisa por trás dele, sabe? O que me dá mais prazer quando eu dou aula é quando eu vejo os alunos se superando. Porque quando a pessoa chega para cozinhar e ela não tem muita noção, ela não sabe, e aí você vê no fim da aula, ou no fim do curso, ou do semestre, a pessoa fazendo tudo sozinha, assim, eu acho muito legal, sabe? Porque eu acho que eu me identifico também, das pessoas que acreditaram em mim na época que eu também não sabia quase nada, sabe? Meu Deus, vocês têm 1 hora pra terminar, hein? Combinado. Vamos lá, hein? A calda mais uns 2 minutinhos, ela tá pronta. Tá pronta. Só falta esperar? Ah. Vou fazer mais o quê? Nada. A gente vai no simples, bem feito agora. Bom, eu fiz, coloquei a massa pra fermentar, a massa folhada, enquanto a gente fez a calda de laranja e a ganache de chocolate. Você fez na entrada um doce com chocolate com laranja? Entendi, vai fazer a mesma coisa. Vou Parecido. pra esse lado, parecido, mas agora utilizando essa massa folhada. Tá lá, dando aquela fermentada. Tá fermentando agora, a gente tá aguardando, já tô com os outros processos todos prontos. Agora, você e croissant, vocês sempre se deram bem? Não tem uma história que você quase botou fogo na sua padaria? Tem uma história assim. Há um tempo atrás, eu fui fazer mini croissant e era uma produção grande para um final de semana. Era um sábado, acho que próximo do horário de eu sair para ir embora para casa. E eu acabei esquecendo no forno. Quando eu voltei, tava todo queimado, tava quase pegando fogo na padaria. Eu olhei para aquilo, eu chorei. Eu só conseguia chorar, porque eu pensava, leva muito trabalho, é muito tempo pra fazer, o que eu vou fazer agora? Foi aí que eu resolvi pedir ajuda pro meu chefe. Falei pra ele, eu não sei o que fazer aqui agora, não sei como que eu saio dessa. Deu certo, ninguém falou nada, muito pelo contrário, super elogiaram, ficou um pouco diferente, mas deu tudo certo no final. Você descobriu que você e croissant precisam ainda fazer uma a gente precisa DR. se entender ali um pouquinho. Mas tudo certo pro cruffin? Tudo certo pro cruffin. Então tá bom, maravilha. Amigo, vamos chamar o Lucas? Vamos. Vou pôr a plaquinha aqui.
Foi aqui que me chamaram? Foi aqui. Sim, foi aqui. Tava conferindo se era isso mesmo. Era isso mesmo. Sente o cheiro. Coçou seu nariz? Não. Só quando coça o nariz é que virou um caramelo mais profundo. Dá pra ir um pouquinho mais longe se você quiser. Certo. Se quiser. Incrível isso, Eu né? nunca tinha sentido em todos esses anos Pois é. de fazer o nariz coçar. Coçou Vamos lá. agora. Ah. Isso é o símbolo de bom caramelo, tá? Antes disso é só açúcar dourado. Como que tá lá? Ah, tá lá. Mas tá indo bem a massa? Tá. Tem que lembrar que o Cruffin, ele pode ser uma invenção, pode ser o que for, mas ele obedece os princípios básicos do croissant. Sim. Apesar de eu ser muito fã dele assim, eu tava tão focado que depois eu pensei, nossa, eu tava do lado de um cara que eu sou muito fã desde sempre. Eu confesso que eu fiquei meio boba, assim. E vocês? Por que vocês estão aí parados, hein? É que não tenho muito o que fazer agora. Tá esperando crescer. Esperando crescer. Tá esperando crescer. Não tinha mais nada pra fazer. Vai lá, Ju. Vai lá. Mete no forno. Tia, espera ele crescer. Ele não vai crescer, não. Vai sim. Essa massa, Vai crescer daqui sim. a pouco o dia ele tá pronto e o nosso não. Oi, suas lindas! Eu tô achando que vai ficar corrido passar. Não vai. A Maiara tá lá, correndo, fazendo vários elementos, montando um Chico balanceado. O Guido mexendo a banana, pensando em fazer mais um elemento. Aqui a equipe vermelha tava sentada. Esperando a massa fermentar. Por isso que a gente ficou lá sentado, porque a gente já tinha feito tudo e a gente lá esperando ela fermentar. Infelizmente, ela não fermentava. Tá um pouco morno. Mas eu vou tirar. Fica parecendo um New York Roll. Hã? Se ele não crescer. 25, hein? 24, pra falar a verdade. E aí? Tá assando? Acho melhor a gente sentar e chorar. Tá, não. Não tá assando, não? Tá assando, mas não tá ficando do jeito que era pra ficar. O Cruffin do Juliano não cresceu como ele imaginou que fosse crescer. Então tá bem pequenininho assim na forminha. Mas você percebe isso nos primeiros 15 minutos de fermentação, se a fermentação vai começar ou não. Ao invés de ficar sentado, ficasse observando. Já começasse um plano B antes, pra não ter que nadar, que nem ele vai nadar agora. Ele acha que... Lucas tá com ódio no coração. Ranço. Tá, pegou ranço. Calma, que ainda vem doce por aí. Tem chocolate com laranja, que pode ser bom. Os deles tá ficando muito bonito. Ó. Os deles tá ficando porque eles mesmos trouxeram a massa deles. E aqui tem, o nosso tá lindo também. A gente vai ganhar isso aqui. Amargurado. Esqueci da canela, cara. Confeiteiros, hora da dinâmica da prova. Quiz. O primeiro que apertar o botão responde a uma pergunta. Se acertar a resposta, a dupla adversária perde o assistente até o final da prova. Mas se errar, é sua dupla quem perde essa preciosa ajuda. Qual dessas opções não se refere a um doce feito com croissant? Letra A, cookie, mistura de croissant e cookie. Letra B, cruca, mistura de croissant com cuca. E letra C, cronut, mistura de croissant com donut. Mão na orelha. 1, 2, 3, valendo. B. Isso, menina, que rapidez é essa toda? É B, já foi de uma vez tudo. Tem certeza, Maiara? Tem. Acertou, claro, né? Realmente, o brasileiro ainda não chegou nesse ponto. Desculpa, tia. Mas a gente vai ter que ficar de castigo ali um pouquinho até o final da prova, tá bom? Vai lá. Juliano, como se não bastasse, Faz a parte. vida tá dura pra você, meu amigo. Faz parte. Vamos lá, 12 minutos pro final da prova, tá bom? Senhor, agora tá nas tuas mãos, Senhor. Bom, a gente começou a prova tranquilo. Eu acreditei que daria tempo da gente fazer tudo, daria tempo de fermentar a massa, de assar. Eu vou ficar muito surpreso se o Juliano levar essa. Muito surpreso. Mas já vi acontecer. Eu nunca trabalhei com essa massa pronta, então eu não sabia se ela fermentaria, se ela ia crescer, se ela ia desenvolver como eu estava esperando. Então eu fiz da forma com que eu estava acostumado, como se fosse uma massa normal.
Pra não entregar nada, eu vou entregar. Não, entregar nada não, que isso, pô. Pode estar gostoso isso, vai no sabor. Também sente sempre o recurso do voodoo, né? Jogar o voodoo no outro, que às vezes também dá certo. Tentamos. Tentamos. Entregamos. Pelo menos entregamos. Verdade. Esse aqui que tá o problema, né? Isso. A gente teve uma dificuldade em um curving. Estavam lindos, iguaizinhos assim, e só um ele tava meio cansado, assim, pra um lado. Eu falei, ele não pode cair, não caiu. Meu, eu não vou mandar pra ninguém assistir. Eu tô com vergonha. Isso. Foi. Entregue? Entregue. Então, Maiara e Juliano, acabou esse cara doce. Prova encerrada. Vamos lá pra degustação. Vamos. Juliano, Elaine, vamos lá. Vamos começar com vocês que terminaram antes. A massa dos scruffins de Juliano não cresceu como deveria, comprometendo o bolinho na hora de assar. Bom, a gente fez um cruffin de chocolate, uma ganache de chocolate e uma calda de laranja com açúcar e canela. Ficou lindo. Mais bonito que com chocolate branco. Sim. Né? Dá um contraste, né? É. Tá gostoso, tá saboroso, a ganache é deliciosa, a combinação com essa laranja fresca, só ela, sem as raspas, tá uma delícia, mas a massa, ela empatumou. Chocolate com laranja é uma coisa que você gosta, hein? E continuou dando certo a harmonia de sabores. O supreme de laranja, delicadamente cortado, colocado aqui, ficou bonito. A apresentação com esse trabalho de bico muito bonita, porque você sabe trabalhar com texturas. Então a ganache veio no ponto certo, permaneceu ali fazendo esse trabalho que ficou muito bonito. Foi muito bom, ainda mais ouvir da Michelle, que eu sou super fã dela, que eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo. É uma pena que você não tenha essa afinidade com essa massa, porque o restante do que você me apresentou aqui tá muito gostoso, muito coerente. A ganache tá muito brilhante, tá leve, ao mesmo tempo ela tá bem untuosa, pega muito bem na boca. A laranja, linda. Que trabalho lindo que você faz com essa laranja, viu? Obrigado. Elogiaram, mas também teve o erro. Não foi só erro em cima de eu, né? Teve o elogio também. Ai, esses jurados são uns fofos, né? São. Vamos lá? Maiara e Estevão, vamos lá. Estevão não, Guido. O cara é Guido. Maiara adicionou o sabor de um doce típico brasileiro à receita do bolinho, que mistura confeitaria francesa e americana. Fizemos, então, a nossa versão de cruffin com um recheio de Chico balanceado. Dentro, a gente colocou um creme de confeiteiro. Aí, por cima, vem uma camada de doce de banana com especiarias. E aí, por cima, a gente banhou com chocolate meio amargo e o merengue por cima. E aí, finalizamos ali na decoração com um honeycomb e uma banana liofilizada, para dar crocância também. A massa folhada ficou muito legal, ficou linda, né? Ficou linda. E ela, a hora que a gente viu no forno, a gente falou, nossa, tá no dourado certo, tá? Ela tá abrindo, assim, tudo certo. Tem alguma coisa estranha aqui em que eu não tô conseguindo identificar. Não é estranho? Extremamente bom? Deliciosamente estranho. A minha perna tá doendo até agora. Porque você imagina, desse tamanho, com a perna tremendo. Quem ia me segurar? Só minhas pernas. Coitada, tá doendo até agora. Quanto vocês costumam cobrar por um doce desses? É mesmo? Assim? É, real. Eu acredito que com tudo isso, mais ou menos uns 45, 50 reais. Eu acho que eu tô com grana pra isso, eu pagaria por esse doce. Que honra, que honra. Foi a maior conquista profissional que eu tive até hoje. Porque eu sou muito fã dele e eu acho que todo confeiteiro quer um dia escutar isso dele. Gostei muito do seu trabalho, da escolha dos ingredientes, da massa que você preparou, da escolha que você fez em preparar a sua massa. Né? Existem caminhos mais fáceis e existem o melhor caminho. Esse desfiar é uma padeira de mão cheia. Muito obrigada. Que massa boa, que sabor bom, perfeitamente assada, perfeitamente douradinha. Eu não tenho defeitos para te dizer. Porque você trouxe para mim um flat croissant
que era o flash croissant que eu imaginava encontrar. E esse é o cruffin que eu imaginava encontrar também. Obrigado, Mayara. Muito obrigada. Obrigado. Guido. Obrigado. A massa do cruffin do Juliano não assou corretamente, mas a cobertura ficou deliciosa. Mayara trouxe um ótimo cruffin. Agora, nossos jurados precisam escolher quem conseguiu entregar o melhor cruffin para sair vitorioso do Que Seja Doce de hoje. Bom, cruffin é daquelas coisas que aparecem de vez em quando, uma mistura de dois doces que não são assim muito comuns ainda na confeitaria brasileira. O que deixa vocês livres para criar e fazer a sua maneira. Dois doces completamente diferentes, os dois muito gostosos. Juliano, os jurados acharam que a ganache de chocolate que você trouxe estava deliciosa, que a calda de laranja combinou perfeitamente. A massa do seu cruffin poderia sim ter assado um pouco melhor. O Juliano seguiu a lógica do menos é mais, né? Uma ganache bem feita, uma calda de laranja, um supremo de laranja. Temos. Menos é mais, sem ficar confundindo nosso paladar, direto ao ponto. Enfim, Juliano conseguiu superar os seus contratempos e entregar. Sim, Porque e ele ele entregou. passou por dificuldades e conseguiu entregar. Uma ganache muito bonita, muito firme e muito saborosa. Uma calda de laranja que combinava muito bem. E aquele supremo de laranja, gente, tava lindo demais, né? Vou te falar, o frescor da fruta junto com uma massa folhada fez diferença. Mayara, o seu cruffin assou lindamente e deu tudo certo. Ela fez tanta coisa. Ela fez o Chico balanceado. Ela fez um merengue de limão, uma banana caramelizada, um creme branco para rechear, um honeycomb e um chip de banana. E uma massa perfeita. E uma massa de coração. Olha quanta coisa ela fez. Na última prova, ela fez um tiramisu, no qual eu não consegui identificar exatamente. Agora esse, eu tinha certeza que era um Chico balanceado. E na opinião dos jurados? Eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar. A gente veio pra isso. Com certeza. Quem levou a melhor na batalha, no nosso dia de croissant com chocolate, que no final das contas fez o melhor cruffin de hoje. Independente do resultado, pra mim já Nós valeu vamos muito. continuar sendo amigo. Com a certeza. tia, eu brigo com ele, né? Mayara. Parabéns. Arrebentou. A gente ganhou tudo. Eu acho que eu não acredito também nisso, assim. Eu não sei, eu tô meio passada ainda. Mas eu tô muito feliz. Sim. E eu acho que a gente veio pra isso, né, A amigo? gente veio pra isso. A gente veio competir. É. A gente veio competir, nós viemos fazer o nosso melhor. Com certeza. E tentamos entregar o nosso melhor e eu acho que isso foi o resultado de tanto empenho. Foi. Tanto estudo, eu acho que tanta união também. Tanta né? união, tanta amizade, parceria. com certeza. Isso. Parabéns, Mayara! Sua trajetória no Que Seja Doce foi impecável. Você não é ótima apenas na massa folhada, não. Todo o seu trabalho revela camadas de dedicação, criatividade e precisão, resultando em verdadeiras obras-primas deliciosas. Hoje a Mayara, que é padeira, levou de ponta a ponta e mostrou que tá, muito ligada nas novas tendências da confeitaria também. Que seja doce!